É isso que a gente vai conversar. Olha, eu me apressando. Boa tarde, pessoal. São 5h03, 17 de junho de 2021. Estamos aqui. Eu só queria abrir uns temas, né, na medida que o pessoal for chegando. O pessoal está chegando. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Tatiana. Enfim, queria abrir uns temas para a gente ir pensando durante o encontro, mas para o fim, quando todo mundo estiver reunido, né, a gente vai tematizando, né? Eu passei pelo WhatsApp da monitoria, tem um WhatsApp só da monitoria, da organização, duas propostas de Google Forms, né? Um formulário sobre consultando se o pessoal realmente quer as origens do totalitarismo, né, da Hannah Arendt, no lugar do Vigiar e Punir. Eu acho muito mais apropriado no momento político que a gente vive, embora as questões de vigilância, de violência, de punição, também atravessam a nossa contemporaneidade, né? Mas eu me sinto muito mais instigado, acho que a gente já fez uma conversa prévia um dia desses, vários de vocês também manifestaram interesse em estudar as origens do totalitarismo, né? Inclusive, se a gente define com uma certa antecipação, a gente tem condições de fazer os fichamentos, porque eu não li, tá? Então a gente já vai fazendo, já pode até dividir previamente os capítulos, entendeu? Imagino que seja, pelo que eu fiz do curso, eu fiz um curso da Hannah Arendt, né? Tem questões temáticas muito específicas, né? De repente já dá para dividir os capítulos, enfim. Mas a Karen até se dispôs a fazer o formulário durante o encontro, que é bem curtinho, né? Só perguntar se quer ou se não quer. Então, se a Karen fizer a gentileza de montar, né? Aí a gente já vai pensando sobre o livro que se a gente muda ou não o livro, tá? A Karen já tá até fazendo, né? E o outro tema eu comentei com vocês que eu estou querendo fazer um encontro de estudos de sexualidade, né? Na segunda-feira, então também eu vou passar o formulário, porque isso obviamente, às vezes a pessoa não tem condição de horário, enfim. Eu vou abrir um projeto extensionista com vagas, né? E eu acho que eu já vou direto no projeto oficial. Será em torno de setembro que começa. Eu vou passar um formulário para ver se uma preferência entre 17h30, 17h45 ou 18 horas, tá? Na segunda-feira. Para mim, segunda-feira é um dia de extensão, para mim seria melhor às 18, tá? Mas eu sei que às vezes 19 horas o pessoal vai para a faculdade, enfim. Então, eu queria pensar com vocês essa estratégia, né? Também, em algum momento, eu queria pensar algum feedback que vocês pudessem dar, né? Eu sei que quase a totalidade das pessoas tem tido troca, né? Tem algumas pessoas que a gente não tem acompanhamento das trocas, né? Então, acho que, se não for para esse projeto, para outros eu quero estabelecer algum critério de feedback, tá, gente? Porque isso depois, numa avaliação, a gente comenta, né? Que a gente pode estabelecer no sentido de universalizar as trocas, né? Como eu disse, tem algumas desigualdades aí muito radicais, embora a maioria já esteja comunitária, né? Certo? Mas totalidade aqui a gente já tem uma sintonia, né? Oi, diga, quem falou? Fui eu. Oi, Ah, Camila. na ver... eu queria propor algumas coisas referente a esse feedback. Eu não sei se vocês já pensaram em algo referente, tipo um relatório ou tipo uma espécie de provinha, algo por aí. Não sei se é questão de prova, né, gente? Mas eu acho que tem um retorno institucional a ser dado, né? Entendeu? Uma coisa simples, 2, 3 páginas, não sei. Até para garantir a certificação, porque eu digo e repito, gente, eu estou falando no sentido impessoal, não é direta nem indireta para ninguém. Nós nos constituímos uma comunidade aqui, né?
Bom, eu vou falar por mim, que até agora eu nunca me candidatei para falar sobre os parágrafos, porque eu sou muito novata nessa situação, então eu tenho medo de sair do foco. Às vezes eu acho que eu até faço algumas colocações que eu percebo que sai do foco, então por isso que eu nunca me candidatei para participar assim mais efetivamente. Não estou falando nem de participação, assim, de facilitação, né? Até reconhecimento, né, assim, né? Mútuo, assim, né? A gente, entre quase todos nós, a gente sabe que a dedicação, né? Agora, não sei se a gente tem que pensar em pessoalmente nos casos de pessoas que não estão tendo troca no coletivo, né? Nenhuma, né? E isso eu sinto necessidade de aprimorar, seja para esse projeto, seja para os outros, né? Porque aqui não é o grupo do Fernando, não é no grupo de ninguém, é um espaço federal, né? O investimento da Universidade Federal para trocas e partilhas. Quase toda a totalidade é participativa, né? Tem alguns casos que a gente não tem referência do acompanhamento, né? Eu acho que isso é uma questão federal, não é questão de Fernando. Entendeu? Né? A quase totalidade das pessoas é participativa. Entendeu? Estou falando assim, quando a gente faz a avaliação da monitoria, a gente vê, olha, tem situações que estão, né, que ainda estão, que a gente precisa aprimorar. Uma delas é criar uma devolutiva que não fosse prova, que não fosse alteridade, entendeu? Mas que de alguma forma estivesse vinculada à certificação. Entendeu? Né? Muito a ver com a maneira como a pessoa lida com uma coisa que chama formulário de presença. Acho que a, a articulação presencial ou no assíncrono, né, precisa ter um relato, nada mais, é um relato. Ela chama relato. Senão a gente está dando certificação federal para quem não interage, né, porque a gente não sabe, né, não sabe sequer o que está acontecendo, entendeu? E nesse caso, assim, não tem nada a ver com facilitação ou não facilitação. Né? Eu penso no pessoal para outros eventos. Eu acho que tem Até que acho que é ter uma uma. forma de a pessoa tipo assimilar mais a situação, né? As informações que a gente vai ter acesso, enfim. Não, a Não gente tem tido partilhas, justamente está tendo partilhas fantásticas. Né? Tem, às vezes, situações mas muito pontuais, onde a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Está rolando. Aí complica. Fernando, Oi, estou oi, com a Yara. minha mãozinha levantada Sim, aqui, amor. deixa eu fazer alguma coisa. Então, eu não sei, eu acho que não é uma justificativa, não resolve, eu entendo. Trabalhei também na Unifesp, sei como é que é, ainda estou lá, sei como é que é. Nós temos uma função social de estar dando um retorno, tem essa questão, principalmente você que está na coordenação. Eu vou fazer um relatório, né? Isso, que também precisa dar um relatório para a instituição, mas vou ver eu vou trazer uma questão em relação ao que nós estamos estudando. Eu vou me colocar. Este livro, né, essa questão, essa opção do Heidegger, eu não sei se me afasta um pouco, porque é um livro muito difícil, a compreensão é complicada porque requer conhecimentos prévios, requer uma leitura muito, às vezes, feita mais de uma vez. Eu não sei se todo mundo tem tempo para isso, né? Requer leituras complementares. Eu acho que o grau de dificuldade do livro, da obra, às vezes afasta um pouco essa participação. Esta é a minha primeira impressão, porque eu leio, eu adquiri outros livros, e às vezes eu me perco na discussão, mas me perco feio. Né? Fico assim, poxa, pera lá.
Então, eu não sei se o grau de dificuldade da obra não afasta um pouco a participação. Não, eu estou falando de uma coisa preliminar, Yara. Eu estou falando que a gente está tendo um engajamento extraordinário, entendeu? Que a gente se reconhece mutuamente. A gente tem 100 inscrições. Eu e a monitoria, a gente acabou, nesses meses, identificando todo mundo, dos 60, mais ou menos, que se mantiveram no curso, né? No sentido impessoal, tem 2 ou 3 casos que a gente sequer sabe o que está acontecendo, são casos pontuais, estou falando preliminar. Estou falando de dificuldades de conteúdo, que isso intimida. Eu não acho que 98% das pessoas estejam intimidadas, entendeu? Acho que está maravilhoso, entendeu? Eu estou falando que nós conseguimos monitoria eu, quanto coordenador, identificar todo mundo. E tem 2 ou 3 situações que a gente não sabe o que está acontecendo. Entendeu? E que a gente precisa pensar nisso, porque... Mas não é melhor tratar essas excepcionalidades com as excepcionalidades diretamente? Não, não, porque todo mundo aqui se mostra. Eu quero deixar bem claro aqui que está gravado, seja no síncrono ou assíncrono, a gente está tendo acompanhamento. Excepcionalidades das excepcionalidades. 98% de nós estamos nos reconhecendo, nós criamos uma comunidade, a gente consegue, teve até uma longevidência do que a gente está fazendo. Entendeu? Agora, no sentido impessoal, tem 2 ou 3 pessoas que a gente sequer sabe o que está acontecendo. Entendeu? Entendeu? E que não é caso isolado, é uma maneira da gente conduzir o trabalho. Para os outros 98%, gente, eu agradeço cada segundo que eu estou aqui. E em consideração aos 98% que a gente tem que pensar pessoas que a gente não identifica o que está fazendo aqui. Entendeu? Entendeu? Assim, a gente não sabe o que está. Não sabe nada. Simplesmente nada. Entendeu? Então, eu, enquanto coordenador de monitoria, a gente tem que pensar nisso. Fiquem completamente tranquilos, os 98%. Tá? É o olhar de coordenador, tá, gente? Entendeu? Porque depois eu vou ter que relatar. Como é que eu vou dar um certificado se a pessoa não interage, não traz uma troca, em nada, durante semanas a fio? Entendeu? Entendeu? Então, isso... A relação é muito mais do que assinar uma lista de presença. Isso, não estou sendo ético sem citar nomes nenhum, mas tem uma questão ética. Enquanto grupo, a gente está se encontrando, a gente tem que elaborar isso. Tá? Agora, eu estou muito... Imagina num grupo de estudo, pegando a fala da Yara, imagina num grupo de estudos complexo, né? A gente ter uma quase unanimidade de gente de coração aberto, né? Aberto ao conhecimento, né? Agora, a gente ajuda a pensar, porque depois eu vou ter que fazer um relatório. Então, objetivamente, seria interessante que nós, que estamos 98% aqui, quiséssemos, em algum momento, por exemplo, assim que terminar a obra do Heidegger, fizéssemos uma folha. Uma resenha de uma folha, 2 folhas. Resenha, ter como procedimento do grupo. Como registro, para a gente arquivar. Eu acho que é assim, resenha, não é nem... Não vai avaliar, não, mas para a gente ter o registro, né, articulação de algum olhar, de algum registro de conteúdo com alguma nota intensiva afetiva, né? Relatando como é, a própria pessoa relatando como é que foi. E aí a gente anexa um formulário, que a gente faz um formulário avaliativo, e tem o arquivo das resenhas. Entendeu, gente? Mas de 1 a 2 páginas. Isso, inclusive, serve como um instrumento seu para a apresentação do relatório. Eu vou precisar, então, gente. Eu acho não posso fazer um relatório. Yara, não posso fazer um relatório. Foi muito legal. 60 pessoas se encontraram, teve muitas trocas. Nossa, foi maravilhoso. Ficamos todos comovidos. Né? Arrepiou. Não posso fazer um relatório assim. Entendeu? Então, eu acho que seria legal, seria interessante, então, já termos ideia de que, ao final do Heidegger, nós enviaríamos um relatório, que talvez pode até ser a questão pela própria equipe,
e quase no final da obra seguinte, que formos optar, né? Hoje, caso façamos a opção, ou pela manutenção, né? Pela troca, a gente envia também Também para duas você. páginas, tá bom, gente? Tá razoável, gente? Pode ser? O que vocês acham? Acho que uma tá bom, não? Uma? Uma. Tá bom. Entendi. É papel demais para você juntar aí. É o Word demais. Não, é o Word digital, né, gente? Então, a gente coloca no mínimo uma e no máximo duas, porque também não adianta aquele monte. Uma, duas. Uma, No duas, tá máximo, beleza. no máximo. No máximo. E vocês mandam para a gente as perguntas, porque seria uma coisa mais afetiva, né? Não Eu é acho que uma tem dois núcleos. reação. Um núcleo descritivo do que foi a experiência com Heidegger e um núcleo de notas intensivas afetivas do que foi a experiência. Ok, E aí então, depois a gente faz um formulário, né, geral, isso. para a gente fazer uma tabulação do processo, enfim. Certo, gente? Legal. Se tiver alguma pergunta objetiva, talvez até facilita a montagem de gráficos aí para você colocar no relatório, Sim. né? E aí a gente formula isso direitinho, a monitoria deve estar anotando essas ideias, né? Aí semana que vem a gente traz um roteiro direitinho, tá? Ok. Explicadinho. Né? Porque senão fica uma coisa muito. É, Como é que eu vou falar? Não, foi legal. é, Foi fica legal, muito, beleza, da fica hora. muito, Foi da hora, uhum. foi massa. Fica Isso que eu vou só, pôr no relatório lá na ou Proex. então você vai desenhar um coração cheio de nomezinho Foi dentro e dizer foi lindo. lindo. Coloca as A estrelinhas gente também, tira né? uma foto, todo mundo ao vivo fazendo um Isso. coraçãozinho. E Eu o acho próximo projeto seu vai ser negado que vai ser certamente. negado. Isso tudo isso que a gente faz aqui é aprovado numa comissão, entendeu, gente? Uhum. Então, acho que é isso, nosso momento É por isso que administrativo. tem E essa se por questão de acaso, gente, assim, eu corporatividade. estou acolhendo 100% das pessoas, gente. Se houver, né, nesse grupo, por coincidência, hoje, alguma pessoa que queira dialogar comigo e que esteja, às vezes, com dificuldade de se expressar, de se manifestar, a ponto da gente não conhecer a pessoa, né? Eu estou aqui de coração aberto para fazer esse acolhimento, tá? Entendeu? Porque fica uma incógnita, né? A situação do incógnito, né? Nem se participou mais ou menos. É incógnito, né? Estou à disposição e a equipe da monitoria está à disposição. Quem ainda não está no WhatsApp do grupo se acrescente, tá? Eu me preocupo com os incógnitos, tá? Que isso a gente vai ter que tematizar, tá? Grato pelo acolhimento, gente. Então, ui, a Karen está fazendo os formulários para hoje, para a gente definir em votação, e semana que vem a gente bate o martelo. Então, depois desse nosso momento administrativo, com vocês, ela, que tem um dos nomes mais bonitos do grupo, dedicada, entusiasmada, a nossa querida Michele, vai fazer Esse a que voa a facilitação. apresentação. O nome que enche a boca, parece uma nuvem, assim, que nos encanta. Com vocês, a facilitação magistral da Michele dos parágrafos 33 e 34, que, se vocês, acho que vocês se deram conta, são importantíssimos, né, gente? São centrais, né, para o estudo. Com vocês, Michele. Bom, obrigada, né, por essa apresentação. Até eu vou me aplaudir. Bom, hoje, né, como o Fernando falou, vamos de parágrafo 33, que vai tratar sobre a proposição como modo derivado da interpretação, e também do 34, que vai tratar um pouco sobre a presença e discurso e a linguagem. Até mesmo para começar, para dar um pontapé inicial na discussão de hoje, uma das questões que ele vai trazer é que nós temos atribuição de 3 significados à proposição, que é algo bem central neste parágrafo 33, no qual ele vai nos trazer a proposição como uma forma de demonstração,
E a demonstração é até mesmo que o que acabou de ser conversado aqui, essa incógnita, né, que o Fernando acabou de dizer, de pessoas que não se apresentam. E a forma que ele diz não é uma forma de mostrar a carinha aqui ou falar, mas que não se faz presente. E até mesmo a gente pode colocar demonstração quando a gente demonstra o martelo, que é algo que ele traz como exemplo. A proposição também diz, né, da predicação, que ele fala que é algo que propõe-se ao sujeito, um predicado. O predicado determina o sujeito. O que é proposto nessa acepção de proposição não é o predicado, mas o próprio, como eu tinha falado, o próprio martelo. Quando eu falo martelo é pesado, eu não estou dando ênfase ao peso, e sim ao próprio martelo, né? Ele mesmo. E nós temos a questão da proposição, comunicação, que essa é algo extremamente, para mim, ela faz o fechamento, né, dessas proposições, porque a partir do momento que você demonstra que você traz a predicação, você comunica, e a comunicação é algo primordial. E aí, sobre a apropriação da proposição, eu vou trazer algumas coisas que ficaram bem em destaques para mim, no qual, né, o livro vai falar. A proposição necessita uma posição prévia do que se atribui a fim de demonstrá-lo, segundo os modos de determinação. Por exemplo, a gente não pode falar do martelo sem antes demonstrar, sem antes ter conhecimento do martelo. A proposição necessita de uma visão prévia que desloque, para assim dizer, o predicado a ser explicitado e indicado, incluindo implicitamente no próprio ente. Então, se nós não conhecemos, como que vamos fazer a tal proposição? Uma articulação do significado daquilo que se demonstra pertence à proposição, enquanto comunicação determinante. Porque se nós não temos a demonstração, a predicação, como é que vamos comunicar? E a interpretação pronuncia na circunvisão ainda não é necessariamente uma proposição no sentido definido. Tipo, nem tudo que eu irei comunicar já tem um sentido definido. E outra ênfase que vai trazer é o enunciado. E, novamente, vamos voltar na questão, né? Eu vou enunciar, esse martelo é pesado demais. Nós vamos determinar o martelo. O martelo é pesado demais. Só que o martelo é determinado pelo seu peso, o enunciado determina. O que é enunciado na enunciação não é o peso do martelo, mas o martelo ele mesmo. E aí foram as questões que mais me saltaram os olhos no parágrafo 33. Agora, no parágrafo 34, presença de discurso e a linguagem. Ele vai trazer a disposição, a compreensão, a interpretação e, novamente, a proposição, no qual ele vai colocar que a disposição e compreensão são existenciais, fundamentais, que constituem o ser do pré, ou seja, a abertura do ser no mundo. E toda compreensão guarda em si a possibilidade de interpretação. E com isso ele quer dizer que uma proposição do que se compreende. Tipo, se eu não compreender, para quem me serve a proposição? Então eu preciso da possibilidade de interpretação, e isso eu só vou ter se eu compreender que ali está sendo me apresentado. E o fundamento ontológico existencial de linguagem é o discurso,
E dentro, né, da linguagem, nós vamos ter a disposição, a compreensão, a interpretação e a proposição. E do ponto de vista existencial, o discurso é igualmente originário à disposição e à compreensão. E a compreensibilidade já está sempre articulada, antes mesmo de qualquer disposição apropriada. E deixa eu só trazer umas coisinhas que eu anotei, que eu acho interessante partilhar a forma que eu compreendi. No qual, né, a minha compreensão é que a disposição abre o Dasein em seu voltar a si mesmo. E que a compreensão abre o Dasein em seu vir a si mesmo. E que o discurso abre o Dasein para o seu instante. E aqui eu volto novamente. O discurso é a articulação da compreensibilidade. Por isso, o discurso se acha a base de toda interpretação e proposição. E quando ele vai se tratar sobre a linguagem, ele vai dizer assim: a linguagem é o pronunciamento do discurso como um ente intramundano. Essa totalidade de palavras em que, e como tal, o discurso possui seu próprio ser mundano e pode ser encontrada na maneira de um manual. E o discurso é constituído da existência, da presença, uma vez que perfaz a constituição existencial de sua abertura. E um ponto que eu achei muito interessante, até compartilhei com o Fernando minutos antes de começarmos, que da escuta e o silêncio. Que a escuta e o silêncio pertencem à linguagem discursiva como possibilidades intrínsecas. Somente neste fenômeno é que se torna inteiramente nítida a função constituída do discurso para a existencialidade da existência. E a comunicação, ela cumpre a partilha. E isso me fez lembrar dos nossos encontros, né? Que se dá pela partilha. Da disposição comum e da compreensão do ser com. E é o que nós fazemos aqui, né? É o ser com os outros. E a comunicação nunca é a transposição de vivências, de opiniões, de desejo do interior de um sujeito. A gente aqui não partilha, né, nossas vivências, e sim as nossas experiências e aí a questão existencial, né, do sujeito. E a copresença já se revelou essencialmente na disposição e compreensão comum. É o que a gente sempre busca. Uma certa disposição e compreensão do tratado ser e tempo. E o ser com é partilhado explicitamente no discurso. E o que se pronuncia é justamente o estar fora, isto é, o modo cada vez diferente da disposição que alcança toda a abertura do serem. E dando um pouquinho mais de ênfase à escuta, porque foi algo que me tocou, me atravessou assim, real. Escutar é o estar aberto existencial da presença, enquanto ser com os outros. E o escutar, quando ele fala aberto existencial, porque se não tiver essa abertura, nós apenas vamos escutar os ruídos e não aquilo que nos comunica. E a presença escuta porque compreende como ser no mundo, articulado em compreensões com os outros. Então, se a gente não tivermos a abertura existencial, o que nós vamos estar aqui, né, adquirindo, não vai ser a compreensão.
E se não há compreensão, como, né, vamos ter isso como ser no mundo articulado em compreensões com os outros? A gente tem que ir, né, em uma busca. É com base nessas possibilidades de escuta, né, existencialmente primordial, que torna possível ouvir. Porque na minha compreensão é como se o escutar fosse algo mecânico. E que o ouvir é quando você tem a disponibilidade de seu ser da presença. Se você não estiver, né, em sua presença, como é que você vai ouvir? E aí você torna a sua atividade mecânica e vai virar só a escuta dos ruídos, não de uma compreensão. E somente onde se dá a possibilidade existencial de discurso e escuta é que alguém pode ouvir. E é algo que realmente eu percebo acontecer quando nós estamos no encontro. E um ponto também crucial nesse parágrafo é quando ele vai tratar sobre o silêncio. Que ele vai, né, colocar que o silêncio é uma possibilidade constitutiva do discurso, pois possui o mesmo fundamento existencial. Quando a gente fala da comunicação, de uma escuta aberta, né, que possa ser aberta, existencial da presença, o silêncio também possui esse fundamento existencial. Porque quem silencia no discurso da convivência pode dar a entender com mais propriedade. Nem sempre um silêncio significa a não compreensão. Às vezes o silêncio ele está muito mais carregado de significado e significância do que apenas palavras por mais palavras e mais palavras. Falar muito sobre alguma coisa não assegura em nada uma compreensão maior. Então, não é o falatório que vai nos garantir a compreensão. Silenciar em sentido próprio só é possível num discurso autêntico. Olha que interessante, né? Silenciar em sentido próprio só é possível num discurso autêntico. E quantas vezes aqui nós falamos sobre, né, o ser autêntico. E para poder silenciar a presença, deve ter algo a dizer. E isto deve dispor de uma abertura própria e rica de si mesmo. E por aqui eu encerro a minha fala. Uau! Fiquei comovido, assim. Quero só, antes da gente caminhar as falas, gente, quero só dizer, confessar, gente, eu fiz um fichamento há 10 anos atrás. Quando eu pego hoje à tarde, sempre pego hoje à tarde para dar uma atualizada, é uma disposição, mas quando vocês falam, vocês mudam a minha disposição, meu humor para o Heidegger, entendeu, gente? É absolutamente imprescindível e necessário esse encontro de estudos. Tá? Muda a disposição ontológica. Então, gente, quem quiser, quem vai começar? As partilhas. Parabéns, Michele, comovente, tá? Obrigada. Como eu falei, esses 2 parágrafos, ele trouxe muito mais, né, significados para mim, por conta até da finalização do nosso último encontro, no qual, quando começou a falar das proposições, aí levantei sobre as questões que foram levantadas no final, né, no in-off, né, e aí eu coloquei como o objeto observado o presidente. O predicado né, o presidente genocida. E aí, sobre a comunicação, foi toda a questão da nossa angústia. Então, ele fez muito sentido, muito.
Então, pessoal, é um Oi, futuro encontro. vocês me escutam? Oi, Ale. Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Michele, achei muito sensível a sua apresentação, assim, e quando você comentou no finalzinho isso do silêncio, né, eu lembrei de algum psicólogo que eu estava vendo um vídeo na internet, que ele estava comentando sobre, por exemplo, as redes sociais, né, e como hoje parece ter uma super apologia para a gente mostrar tudo, né, e falar sobre tudo, né, muitas vezes a gente não tem contato muito com determinado tema, mas a gente meio que se sente impelido a ter uma opinião, assim, né? E como muitas vezes a gente acaba, ele falou, acho que mais importante do que perguntar o que as pessoas mostram é pensar o que elas, tudo que elas escondem com o que elas mostram, né? Porque é sempre uma seleção aquilo que a gente joga, ou na forma de foto, de story, de post, de não sei o que, sabe? E aí, quando você falou isso do silêncio, eu fiquei pensando, né, que não necessariamente falar, postar e se movimentar nesse sentido, né, é meio que, enfim, compreensão, né, e acho que às vezes eu sinto falta de um maior direito ao silêncio, assim, ou talvez hoje, assim, no mundo que a gente vive, sabe? E, Ale, você falando sobre, né, a questão do silêncio, muitas vezes o silêncio, ele é muito mais, como eu posso dizer, muito mais avassalador do que milhões de palavras que você possa dizer. Porque ninguém espera o silêncio. Quando alguém nos provoca, ele espera uma devolutiva. E se a gente devolve através do silêncio, isso causa uma grande inquietude nas pessoas. Então, né, acho muito interessante o silêncio. E a possibilidade também do ouvir, né? Quem mais, pessoal? Que silêncio, hein? Silêncio. Quem mais? Hoje eu quero falar umas coisas, mas a minha ansiedade às vezes atropela. Então, gente, quem mais? Olha, o que aconteceu? Bom, gente, então eu vou falar um pouco. Eu tenho um botão errado. Eu quero compartilhar uma experiência, né? Quando eu leio o Heidegger, inevitavelmente eu comparo com o Merleau-Ponty, que eu fiz doutorado sobre Merleau-Ponty. Né? Tem o primeiro parágrafo, né? Ele fala muito sobre essa fala entranhada no vivido. Né? Ele não fala com essa palavra, mas acho até interessante colocar assim. Né? Uma fala que, de alguma forma, descreve e emerge da presença. Né? Eu lembro a questão assim, imagina a criança no seu grito primordial, sempre gosto de pegar esse exemplo. Ela nasce da barriga da mãe, aquele grito primério já é a semente de uma linguagem, já está intimamente emergente da presença. Né? Fazendo essa diferença entre uma fala que manifesta essa compreensão do ser, né? Por isso uma fala que faz a ponte com uma realidade ontológica, né? A expressividade da presença. E outra fala que pode ser só um jogo conceitual, um jogo de nomes. Né? Fala que pode ser só a expressividade de conceitos. Dá o nome a isso de teoria do juízo, né? No sentido que é uma coisa teorética, uma coisa dissociada do vivido. E ainda ele frisa, em uma certa altura da primeira parte, que a hermenêutica do discurso ela tem a sua raiz ontológica. Tudo que a gente fala é situado dentro de uma experiência de vida, gente. Se nós fôssemos seres alados, se a gente atravessasse paredes, o nosso discurso ia ser diferente. Entendeu? Se a gente vivesse isolado na Idade Média, se a gente no futuro for encontrar numa
rede social tridimensional, onde a gente tem uma ilusão de presença, né, através da virtualidade, a linguagem é outra. E ele coloca, constitucionalmente, a linguagem não é dissociada de uma ontologia. Se nós tivéssemos duas cabeças, a linguagem seria outra, entendeu? É uma questão de uma raiz de presença. Sem desconsiderar que pode ter uma hermenêutica que é só falatório, é só conceitualista, né? Só teorética, né? Uma teoria de juízo, só fica na abstração. É possível produzir abstrações, tanto que aí entra a questão da fake news. A fake news, se a gente pensar, é uma verdade que não é enraizada no vivido, né? É só um jogo de palavras, é só um nominalismo. Uma palavra que se remete na outra oca. Eu me pergunto como as pessoas acreditam na fake news. Como se processa esse convencimento e como a pessoa tem uma indisposição para checar a verdade, gente. E acredita na Terra plana. A gente está falando de humor, isso é uma indisposição. A disposição é ignorância, é ignorar. E assim cantar triunfalmente com o jogo de palavras. Isso tem tudo a ver com disposição, com compreensão e com linguagem. Eu quero até dizer que a aula de hoje está me ajudando a encadear os conhecimentos das aulas passadas, né? E a gente tem o efeito de conjunto, né? Todas as aulas são muito bem expressas, mas a gente vai encadeando, né? Vai articulando, né? E aí a questão do silêncio, da linguagem, no sentido dessa expressividade, né, gente? Já foi muito comovente, né? Quantas vezes a gente não se expressou com palavras covardemente, quantas vezes a gente não se calou covardemente, tá, gente? Acho que isso tem um aspecto psicológico nisso, o que evoca de que só existe silêncio autêntico quando tem fala autêntica, né? Isso é muito forte, né, gente? Pensar que existe um silêncio autêntico, né? A gente tem a tendência preconceituosa de achar que o silêncio é um vazio. Não é. A presença está aí, se expressa no silêncio. Eu achei um dos parágrafos mais fortes e só compreensíveis no grupo, no encontro, gente. Eu li há 10 anos atrás, eu reli hoje, só com a discursividade, a expressividade da Michelle, os nossos olhares aqui nessas telinhas que também são presenças, né? É que esses parágrafos tiveram sentido, né? O Ale está colocando aqui no chat, ao conversar com alguém, sinto que a melhor forma da outra pessoa dizer que está presente é acolhendo o que eu digo com silêncio presente. Sem contar que todo mundo diz que quando é querido quando a pessoa lhe escuta, né? Não é nem questão de falar, mas é de escutar o outro, né? Só que a atividade da escuta é algo que é para ser aprendido, porque você sustentar o silêncio é muito angustiante. Então, é um aprendizado. Escuta genuína, como disse a Débora. Rodolfo, o que eu mais amo na vida é o silêncio calmo. Escuta genuína é doação para mim, disse a Débora. E há de ter silêncios muito barulhentos, como disse o Rodolfo. O pessoal está muito fértil no chat hoje, está maravilhoso. E mais gente nesse parágrafo tão afetuosos. Patrícia, penso muitas vezes o quão contundente é um silêncio, como discurso definitivo e incontestável. Principalmente quando às vezes a gente se espera uma agressão e a pessoa se cala, né? Diante de uma injustiça, né?
Às vezes o Inclusive, silêncio. quando isso acontece, a pessoa é tida até como submissa, como, enfim, como fraca, né? Sendo que, na verdade, ela só tá tendo uma postura diferenciada. Ela não está realimentando violências, por exemplo. Né? Karen faz uma interrogação muito pertinente. Quem cala consente, pessoal? O que vocês acham? Eu posso falar? Claro, Débora. Eu não acho que quem cala consente, mas eu acho que às vezes assim a gente tem, né, pode estar com medo, se tá submisso àquilo e aí não consegue sair. Eu penso, você falando isso, Fernando, quem cala consente agora, eu pensei numa situação que aconteceu essa semana até no prédio onde eu moro, de uma violência doméstica, sabe? Então, essa mulher, coitada, ela estava calada, né, diante dessa violência que ela estava vivendo. Mas ela não significa que ela estava consentindo, aceitando. A gente pode até pensar, né, durante esse período que ela viveu, nessa situação, enxergando de fora, assim, que ela estava consentindo. Mas não, eu penso que não. Eu penso que foi até o momento dela assim, ter coragem e conseguir apoio para poder sair da situação. Então, não acho que quem cala consente. Não sei, é um ponto de vista. Eu concordo. Inclusive, foi em relação à submissão que eu quis trazer sobre isso, né? Que às vezes as pessoas tendem a pessoa quieta como se ela consentisse. Só que eu acabei colocando com outra palavra, né? Através de submissão, enfim. São estereótipos que são criados. A Roseli fala, saber escutar o silêncio diz muita coisa. Na questão de agressão, né, Débora? Vocês assistiram o filme Experimento de Stanford? A Patrícia assistiu. Gente, é um experimento real que aconteceu nos anos 70, nas férias lá da Faculdade de Stanford. Eles fizeram um simulacro de prisão, dividiram os voluntários entre os carrascos e os prisioneiros. E eles poderiam fazer qualquer coisa e fizeram um sistema totalitário que tiveram que encerrar o expediente, o experimento em 4 dias, e demonstrando, gente, que dentro da violência, depois de um certo nível de violência, a pessoa não tem muita capacidade de reação, entendeu? Né? Não sei se vocês já viveram alguma situação, eu já vivi situações de violências abusivas, chega um ponto que a pessoa não tem mais, ela se cala por falta de mobilizar forças, né? A presença se encolhe, né, gente? Senão a gente fica com o olhar de sobrevoo, a pessoa que passa do lado de fora diz, mas por que você não reage? Você não reage porque você não está naquela egrégora, naquela intersubjetividade, né, gente? Sufocante. Se torna algo tão repetitivo que praticamente as pessoas perdem as forças, né? Elas ficam sem ação e reação. Sim. Posso mudar um pouquinho o tema? Sim. Voltando naquilo que você estava falando sobre essa questão das fake news, das pessoas não se atentarem para isso, e vendo essa disposição também, né? E aí, juntando com o que a gente leu sobre o compreender e a disposição como constitutivos existenciais do ser. Aqui está o que eu achei. Espera aí que meu telefone resolveu se pronunciar agora, sem ser chamado. Eu entendo, eu acho que vai muito da questão, porque quando a gente vai para a propriedade, o que não é sempre o que acontece, porque é difícil, né? Porque o nosso ser é uma questão para a gente, o nosso poder ser é uma questão para a gente, o ter de dar conta do nosso ser é uma questão.
Fica muito mais fácil a gente estar no cotidiano, no mundo da impropriedade, na familiaridade, né? E eu entendo que aí eu tenho esse compreender, que é o nosso aí, e que está sempre afinado a uma disposição. Quando eu vejo essa familiaridade, então eu procuro o meu conforto, a minha segurança e a fuga da minha angústia nessa familiaridade, e aí eu começo a escutar discursos parecidos com os meus sentidos, com os meus significados. E eu acho que aí é que entra a questão de por que eu não vou atrás do contestar a fake news. Porque justamente está dentro do meu compreender. Ele é muito familiar na minha zona de segurança. Ele é muito familiar aquilo que eu, de algum modo, talvez, sem me dar conta, penso, se eu não fizer uma análise crítica, com uma postura, porque aí também, mais uma vez, está dentro do meu compreender, e isso pode estar fora do meu compreender, com uma postura crítica àquilo. Então, tudo que vai falar, por exemplo, no meu caso, Tatiana, tudo que vão falar contra Heidegger, eu vou colocar o meu pé atrás, porque eu gosto de Heidegger. Para mim, faz sentido estudar Heidegger. Como se a pessoa for falar, por exemplo, de um outro filósofo, vou colocar assim, que eu não vou muito com a cara, por exemplo, Skinner. Falei, pronto. Eu não vou com a cara, não gosto do behaviorismo. Aliás, o que eu estaria fazendo aqui? Mas, assim, poderia até gostar do Skinner, mas tentando uma aproximação, porque no meu compreender já se apresentou essa possibilidade de buscar entender Heidegger por alguma questão. Mas eu acho que é a questão da familiaridade. Então, a tendência, se eu não fico incomodada no meu ser, no meu poder ser, com algo, eu cada vez mais me aprofundar na minha compreensão, no meu aí, nas minhas possibilidades que são apresentadas, e que não são todas as possibilidades no mundo, né? São aquelas que fazem parte do meu compreender. E aí, quando eu falo das fake news, poxa vida, esse número de mortos pela Covid é uma mentira. Realmente é uma mentira. Isso daí tem hospital vazio. Estou aqui falando contra, se isso ficar gravado isso já está gravado, mas é contra, eu não acredito nisso. Mas quem já tem essa pré-disposição, que está a compreensão afinada com o humor, vai falar, nossa, esse número de quase 500 mil de pessoas mortas é uma mentira. Porque já tem essa pré-disposição, né? Então, eu acho que isso daí é uma questão que só vai poder, talvez, ser alterada num falar, mas não numa falação, num sentido próprio. E que se esse compreender do outro se abrir de alguma forma, através do falar de um outro, pode ser que ele passe a tomar mais atenção no que tange a essas fake news. E aí possa, então deixa eu checar isso daqui. Porque na maioria, o que é? São discursos de perseguição, discursos extremistas, que focam apenas uma assertiva com um conjunto de absurdos. E aí as pessoas que estão dentro dessa disposição e compreensão seguem isso à risca. Então, o que nos resta é a esperança e falar como boa vontade para tentar mostrar o nosso mundo e a pessoa do outro lado pegar isso ou não para ela. Acho que era isso que eu queria colocar. Fantástico, Tati. Como a compreensão pode gerar temor, né? Pode gerar resistência, inércia. Né? Não é só fascinante, né? Para chegar no fascínio tem que ter uma superação, né?
Guilherme, o microfone está fechado. Eu baixei a mão. Tá com uma animação nova, eu achei tão bonitinho. A Tatiana não gosta tanto do Skinner que trocou psicólogo por filósofo. Feita a confusão. Não, na verdade, eu queria pegar alguém que eu não fosse com a cara, entendeu? Então, tipo assim, onde eu falei, então, filósofo pega qualquer ser que eu não vá com a cara, só para dar um exemplo. Descartes. Mas voltando, né? Essa questão da fake news é algo muito complexo, porque eu falo assim, alguém que tá na internet, que tá no WhatsApp, eu nunca vi uma fake news na minha vida. Não aparece no meu ciclo. Nunca recebi nada pro celular, nunca recebi nada pro WhatsApp, nunca dei essa encontrada no Instagram. E assim, eu fico pensando, como isso chega nessas pessoas? E como isso chegar nessas pessoas, elas são afetadas por isso? Porque, de fato, nós estamos no meio de uma crise, dentro de uma crise, dentro de uma crise, que é causada por outra crise, dentro de uma crise, e mais outra crise de rolo, porque às vezes só está em crise. E o quanto é reconfortante você ter uma verdade simples dada para você que dá uma justificativa para o que está acontecendo. Sabe? De certa maneira é reconfortante. Aí você vê uma eu sigo o jornal O Vale, aí ele tem uma seção que é essa notícia é fake ou não, no qual eles desmentem a fake news. Aí tinha uma que eu vi hoje que era pessoas vacinadas com Covid podem ser detectadas por Bluetooth, mortas e conectadas. Aí eu fiquei pensando, onde que tá o pulo de lógica de uma vacina para Bluetooth? Sabe? Tem alguma coisa no meio daqui e aqui que é só afetivo. Repete, Guilherme, foi muita informação para minha cabeça. Eu vi uma fake. Eu sigo a página do jornal O Vale, que é um jornal da minha região. E hoje eles têm uma seção que eles desmentem fake news. Aí tinha uma notícia que eles estavam desmentindo, que vacina de Covid, se a pessoa morrer, ela dá sinal de Bluetooth e pode ser conectada. Via Uau, Bluetooth. gente. E assim, é algo muito estranho, porque de uma vacina para Bluetooth é um mundo de tecnologia. E assim, esse salto, ele só pode ser afetivo, porque logicamente ele não se dá. Sim, metodologicamente isso não acontece. Guilherme, vamos poder fazer grupo de estudos para os próximos 100 anos, meu amigo. Enfim. E eu só consigo pensar e quão isso é reconfortante. Gente, as pessoas estão morrendo. Você falar que isso vai matar, e isso é uma verdadezinha, isso ajuda muito. Que o diga Engels, né? Se século passado o cristianismo era o ópio do povo, hoje a fake news é o ópio do povo, né? Dá um sossego. A religião também é o ópio do povo atualmente, porque, né? Bolsonaro que o diga. Bancada evangélica que eu diga. A gente dá nomes, assim, né? Mas, assim, é um. Não se torna, para falar propriamente dito, não se torna enunciado. Porque se você questiona, cai. Você introduz o mínimo de lógica, cai. É pura disposição afetiva. É puro se tocar pelo mínimo do conforto num estado de pavor, de terror, no qual você procura de qualquer maneira uma saída. Você pega, aceita. Porque faz mais sentido do que não ter sentido as coisas, né?
Eis a vida da presença humana, né? Fugir do nosso sofrer pelo próprio ser, como diria a Alice Rosenkrantz. E assim, isso me lembra muito de que, nossa, às vezes dá até vontade de acreditar, sabe? Porque é uma certa. Imagina se eu ter essa capacidade de acreditar na coisa mais banal e seguir a sua vida. Sem se preocupar com o vírus que está matando as pessoas, com a quantidade de violência, se abster do convívio humano mediano, assim, de certo modo. Isso na cabeça desse povo deve ser maravilhoso, né? Porque imagina não ter que refletir sobre essas coisas. Enquanto que esse sofrimento, esse nível de sofrimento vai abaixando, né? E isso me faz lembrar, lembrando essa questão do ficar calado, de algo que o Marco Casanova disse quando ele estava dando a aula dele sobre depressão, né? A gente suporta até onde é suportável. Depois disso a gente desmorona, né? Porque nunca é demais. Porque se fosse demais a gente não tava. A gente não tava aguentando, a gente não tava fazendo. A gente simplesmente cairia por terra, né? E eu penso que é bem essas questões dessas situações. A questão não é que ficar calada com sentir. A questão é que ficar calado é melhor do que você lidar com as consequências de falar. Porque até você está aguentando, até ali dá, ainda tá dando. Depois que a coisa pode ser pior. Não sei, viver uma situação abusiva, de certo modo, é um beco sem saída. Com as políticas públicas no Brasil sendo desmoronadas a cada dia, com essas ordens de afastamento que não são cumpridas, ainda mais pela polícia que nós temos hoje, né? A que mais mata e a que mais morre. E a situação econômica, os próprios vínculos afetivos que estão envolvidos, os cínios que estão no meio. Sim, ficar calado não é consentimento, mas ficar calado é sinal que ainda dá. Porque quando não dá, a coisa realmente pega fogo. E por bem ou por mal, né? Porque eis aquela questão, né? Não se pode. Eu me perdi geral no meu pensamento agora. Como psicólogos, né? Eu não posso fazer uma escolha por alguém. Eu não posso pegar essa pessoa que está nessa situação abusiva e levar ela para uma ONG. Ela que tem que decidir se ela vai ou não. A gente pode denunciar, a gente pode fazer denunciar, né? Mas até onde que a denúncia vai resolver alguma coisa? Até onde, quando, por exemplo, quando a gente sabe que os conselhos de hoje em dia não dão contra-referência, sabe? Você manda para eles, ele vai lá e tenta fazer uma coisa, se não dá, manda para casa. De volta para onde que tá a situação que quer calar. Enfim, viajei. Fica quieto um pouco, pensar mais. Alexandre? Fugindo um pouco e falando do mesmo assunto, uma outra forma de silêncio, ou de demonstrar o silêncio, pode ser, pode te autodenunciar. Vou dar um exemplo que não me sai da cabeça. Na campanha para presidente aí das últimas eleições, quando a Marielle foi assassinada, todos os candidatos a presidente foram entrevistados no dia, né? A vereadora foi assassinada, o que o senhor acha, tal. Todos falaram, é repugnante, a gente tem que investigar uma autoridade, né? Isso é um ataque à instituição, né? À instituição do legislativo, ou seja, quando foi perguntado para o Bolsonaro, sabe o que ele respondeu? Foi o único que teve uma resposta diferente de todos os candidatos. Ele falou assim, eu me concedo o direito de ficar calado.
Ninguém perguntou para ele querendo acusá-lo de ter assassinado. Quando uma pessoa fala isso é porque ela está sendo acusada, não é verdade? Ninguém nem referiu que ele tinha, na hora da pergunta, o repórter não quis dizer que ele tinha a ver com assassinato. O cara me responde isso. Quer dizer, ele podia ter ficado calado, né? Ele podia ter ficado em silêncio. Ao invés de ficar em silêncio, eu me concedo o direito de ficar calado. Porra! Além de tudo, o cara é burro. Né? Burro no sentido... Desculpa falar, coitado do burro, né? Burro no... Coitado do burro. Burro ou aquilo que o Fernando falou. O cara é muito, muito astuto, né? Ele gosta de provocar, ele gosta de chamar atenção para si. Porque a partir daquela entrevista, todo mundo deu atenção à resposta dele. Esqueceram que os outros responderam. Quer dizer, ele consegue fazer propaganda até na hora que ele faz esse discurso. Ele provoca a desinformação. Por isso que tem que ser analisado. É um fenômeno que tem que ser analisado. O cara se auto-incrimina e fica famoso por aquilo e depois ainda fala que não foi ele. Porra! É complicado. E na realidade você pega o outro no pulo, né? Porque o outro não sabe nem... O repórter nem deu continuidade à entrevista. Não sabia o que perguntar mais. Desculpa, é um desabafo também. Gostei muito da tua referência, gente. A gente tem que... Eu acho que é assim, a gente tem que... identificar os efeitos estratégicos dessas abominações, entendeu? São situações abomináveis, mas tem um efeito estratégico. Parece intencional. Olhando hoje, assim, fazendo uma retrospectiva, parece intencional. Na hora você fala, nossa, o cara é burro, deixou escapar, olha que ele está se autodenunciando. Não sei, parece que ele gosta de ser o protagonista, né? É o rei das abominações, isso tem efeito, gente. Isso tem efeito estratégico. Corre o risco de dizer que ele não vai se reeleger, gente. Se a gente não ficar atento a esses deslocamentos estratégicos, só ficar no impacto. E fazendo... Olha o que acontece, Ale. A gente... Os partidários divulgam essas vociferações como um valor positivo e a gente acaba reproduzindo, né? Eu estou fazendo isso agora. Né? Isso desmobiliza... Para ele, isso é uma propaganda, né? Antipropaganda é propaganda e a gente não abre espaço reflexivo para resistência, porque a gente é arrebatado. Não é só você, Alexandre. Entendeu? É Bolsonaro na negação e na afirmação. Entendeu? Não adianta só negar o negacionismo, né? A gente tem que desconstruir isso. A gente tem que pensar, vamos abrir um espaço estratégico e pensar outros deslocamentos, outras mobilizações. Alguém levantou a mão aí, gente? Eu cortei alguém até. Não é que alguém levantou a mão, eu cortei alguém. Oi, não, eu só estava pensando, Alexandre, porque é isso, né, quando a gente fala que, eu acho que é isso, o lance do quem cala consente está muito vinculado ao contexto, e esses dias, algumas mulheres estavam conversando naquele programa da GNT, que tem a Gabi Amarantos, a Pitty, a Mônica Martelli, né, e aí a convidada foi a Samantha Schmutz, que foi uma comediante, né, da Globo, enfim, que ela era bem próxima ao Paulo Gustavo, e ela se posicionou muito evidentemente nas redes sociais dela, né, enfim, falando que o Paulo Gustavo era mais um, né, dos milhares de pessoas que morreram por negligência, né, por um plano de matar, assim. E aí ela estava falando esses dias, assim, né, ela até falou dando risada, aquela risada de desespero, falando, tem gente hoje que está batalhando pelo direito de ficar calado, mas como que a gente fica calado numa situação dessa, né? Então, eu não sei, assim, eu acho que, por exemplo, pensando na situação política e institucional que a gente está vivendo, gente, eu acho que o lance do silêncio é um aliado muito brutal, assim, né? E isso acaba tendo efeitos diretos, assim, né? A pessoa que é isso, não fala nada e acha que tá tudo bem, é o que possivelmente pode votar em branco no ano que vem, assim, sabe? E na rede social ela se manifesta, né?
Sim. Da maneira mais fácil do mundo. Agora, numa CPI que o cara pode estar sendo condenado, sei lá, ou julgado, ou intimado, ele pede permissão para a justiça para ele ficar calado. Ah, vai. Bom exemplo. Eu não vou falar palavrão porque é feio, mas dá vontade de falar um palavrão. Sempre dá vontade de falar palavrão. Mas olha, se vocês lerem o jornal hoje, vocês vão ver que print de WhatsApp não é mais evidência. Não vai ser mais aceito em tribunal. Olha só. Você vai ver o que vai aparecer nas próximas semanas que não vai ser inadmissível. Guilherme, mas qual que é? Eu não acompanhei isso. Qual que é, assim, um pouco a justificativa? Que, enfim, pode ser fake news? O que é? Pode ser manipulado. Se não tiver... o que eles querem que agora... Pode ser produzido pelo outro, né? Sim. E pela outra parte. Quando o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta, para você ter acesso a esses dados brutos, vai enfrentar o Facebook. Isso aí. No Brasil ainda, né? Que a nossa segurança é a pior do mundo. E, Guilherme, faz sentido isso não valer, porque quais são as redes, né, que o atual governo, eles utilizam? Então, sempre estratégia para se safar. Até porque se a gente analisar o ponto de vista tecnológico, tem como saber quando a pessoa adulterou a imagem, enfim. Eu tenho um amigo que ele trabalha com essas partes de hacker, e uma vez, enfim, a gente estava tendo uma conversa bem legal. E, tipo, quando tu adultera uma imagem, inclusive uma imagem, foto, essas coisas assim, quando tu passa uma edição, Photoshop em cima, tem como saber. Então, tudo isso é estratégico. Mais alguma partilha, pessoal? Lembrando que a gente compartilhou as duas enquetes, tá? Todo mundo votou, pessoal, por gentileza? Se puder compartilhar de novo, monitoria, por favor. Daniela, por favor. Pode falar. Queria fazer um último comentário nesse assunto que nós estávamos falando, em relação ao governo, ao Bolsonaro, enfim. Eu vejo de muitas formas a gente indo por um caminho que repita 2018, sabe? A mesma polarização que dá mais força para o Bolsonaro e, enfim, eu sinto como se nós não tivéssemos aprendido muita coisa, não só sobre política, mas sobre a forma de fazer política do Bolsonaro, porque ele está fazendo política, ele é muito estratégico, ele não é nem um pouco burro, né? Até o fato de ele parecer burro é estratégico, e, enfim, e tem muita coisa acontecendo, tem muitos perigos, muitas coisas nos ameaçando, inclusive ele tem muito poder sobre as Forças Armadas, né? Vide a situação aí do Pazuello. Então, eu sinto como se a gente estivesse muito seguro na nossa, entre aspas, bolha, né, de que não, isso não vai se repetir, as pessoas não vão deixar acontecer, mas eu olho a minha volta e, né, tem muitas pessoas que ainda defendem o Bolsonaro, tem muitas pessoas que não defendem o Bolsonaro, mas defendem as ideias bolsonaristas, e que em um eventual cenário de polarização extrema, assim, né? Se a gente visualizar um cenário, por exemplo, Bolsonaro versus PT, que é o mesmo cenário de 2018, e que é uma possibilidade bem grande, que aí iriam para o mesmo lado, assim, né? Porque a gente tem aí uma coisa que se construiu, né? Essa coisa
do PT representando a esquerda e o Bolsonaro representando a direita, e uma coisa que se toda uma estratégia que se construiu em torno do antipetismo, que dá muita força para o Bolsonaro. Então, eu, sinceramente, estou muito preocupada, e quando eu converso com pessoas muito inteligentes, eu vejo essas pessoas despreocupadas, e isso me preocupa muito. Ver as pessoas tão despreocupadas me preocupa muito, porque se essas pessoas forem se preocupar só em julho, agosto do ano que vem, a gente provavelmente não vai dar conta de reverter um cenário de eleições em que o Bolsonaro possa se eleger. Enfim, só queria compartilhar a minha angústia. Dani, sabe o que eu estava pensando, te ouvindo? Tem a Eliane Brum, né, que é uma jornalista que escreve para o País, e isso, já faz mais de ano que ela está escrevendo coisas assim. Que na avaliação dela, o problema que a gente tem no Brasil hoje não é a polarização, mas são as falsas polarizações, sabe? Que são as pessoas que se dizem opositoras, mas que, na verdade, na hora de fechar os pactos e os acordões, elas fecham. Elas têm o discurso de estarem, né, em jogos opostos, mas na prática isso não acontece. Então, não sei se vocês se interessarem, ela tem vários artigos, assim, que eu acho bem interessantes comentando isso, e eu lembrei também, hoje eu estava lendo uma entrevista do professor Vladimir Safatli, né? Desculpa te cortar, mas eu acho que a gente pode pensar isso, inclusive, as pessoas que se dizem bolsonaristas arrependidos, né? Que estão falando agora de uma forma de não, né? Verdade, o cara não presta mesmo e tal, mas que lá, quando tiver que votar numa eleição, por exemplo, né, podem continuar com a mesma escolha, né? E eu lembrei também só rapidinho, uma entrevista do Vladimir Safatli, saiu na Carta Maior dias atrás. E ele, por exemplo, fala que passou muito da hora das esquerdas realmente assumirem uma postura opositora, sabe? Porque não tem nem uma frente ampla e não tem nem propostas que realmente afrontem tudo que o Bolsonaro está construindo e destruindo nos últimos anos, sabe? Então, quem se interessar, eu achei bem provocativa essa fase dele, essa fala, né, de que, a esquerda em outros países da América Latina já se radicalizou, sabe? E é isso, tá conseguindo recuperar alguns espaços que partidos e políticos conservadores estavam tomando nos últimos anos. E por que isso não está acontecendo no Brasil, né? Ele fala de revolução, né? De revolucionar mesmo, das pessoas tomarem partido, no sentido de fazer a revolução, né? De não ficar mais esperando nessa postura passiva, né? Assim, vim com umas propostas mesmo, gente, diferente, porque se a gente ficar sempre nisso de propor só o que o centrão deixa a gente propor, a gente nunca vai sair de ser refém, né, do centrão, desses políticos de aluguel, né, aí de aluguel, dependendo quem está no poder, aí o aumento do valor que eles cobram pode aumentar ou diminuir, assim. Tudo isso ao redor da questão do discurso do Heidegger, né, gente? Veja a potência da ontologia do Heidegger, né? E veja a dramaticidade do momento que a gente está vivendo também, né? Mais alguma partilha, pessoal? Tati. Eu acho que tudo isso tem a ver com a questão de o ser e o poder ser uma questão para o ser humano. O que eu puder fazer para entregar responsabilidade que é minha, de lidar com o meu poder ser, de lidar com o que eu tenho que ser, para o outro, eu vou fazer. Porque é muito desconfortante. Isso a gente vê em setting terapêutico sempre. Nós estamos sempre em busca de um salvador. Alguém que resolva os meus problemas para que eu não precise ter o trabalho de encontrar comigo mesma, descobrir a megera que eu sou e enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar. Na minha visão, eu estou sempre procurando colocar a culpa em alguém e colocar a minha responsabilidade no encargo de alguém, porque eu não quero dar conta, só que eu tenho que dar conta. E aí eu fico, ou eu calo, ou eu entro no negacionismo, ou eu vou para os radicais e deixo a vida me levar.
Mas cuidar do que eu tenho que cuidar, eu cuido de tudo. Eu perco o meu tempo em todas as ocupações, menos aquilo que de fato pode ser mais próprio. Por quê? Porque me custa. E aí eu vou, no que for mais fácil, me apresentar a melhor proposta, né? Era isso. O Richard quer comentar? O Richard tá... Tô aqui. Eu queria falar rapidinho, professor, licença aqui. Oi, Richard. Eu acho que a Tatiana agora, ela foi no ponto central de toda a construção, sabe? A gente, há muito tempo, isso não é os últimos anos, a gente vive uma transferência de responsabilidades absurda, que é a frase que um poeta amigo meu fala, né? Eu culpo o mundo e assim eu nunca mudo. Né? Eu sempre estou culpando o mundo, vou culpando o mundo, e eu nunca me culpo, porque a responsabilidade nunca é minha, vai ser sempre de alguém, vai ser da esquerda, vai ser de direita, vai ser do terraplanista, vai ser do negacionista, vai ser da professora, e nunca vai ser minha, porque eu estou sempre culpado com o mundo, né? E eu acho que quando a Lê faz essas colocações do o Safatli aí, eu acho que existem alguns problemas. Primeiro, o que ele coloca é um debate só de acadêmicos. A massa não está a par do que ele está falando. Quer dizer, é um professor acadêmico falando para a academia novamente, ou para a bolha acadêmica. Eu particularmente vejo isso e vejo nos meus pares que moram comigo na favela. Se eu perguntar quem é Safatli, ou qualquer professor famoso, Silvio Almeida, ou sei lá quem, o pessoal não tem nem mínima ideia de quem seja, nem sabe se existe. É o primeiro ponto, e mesmo eu falando. E o segundo ponto, é muito cômodo para ele falar assim, a gente tem que ir para a revolução e para a luta armada. Será que a gente tem que ir mesmo? Ou será que todo mundo pode? Já esqueceram do Rafael Braga? Já esqueceram? Eu acho que nem todo mundo nesse país pode ir para a luta armada. Foi igual eu falei para o professor Luiz Galeão da USP. Ele pode ir com uma metralhadora na mão. Se uma pessoa negra for com um lenço na mão, ela vai ser presa. Então, acho que nem todo mundo pode ir para lutar armada nesse país. Eu acho que quando ele coloca essa lógica, é muito cômodo para ele. Porque eu tenho certeza que ele vai ser a primeira pessoa a não ir. Então, Charles, Richard, só um comentário. Em nenhum momento, se você puder ler a entrevista depois, em nenhum momento o Safatli fala de pegarem armas, nada disso. E eu realmente acho que essa questão de radicalizar as propostas, eu acho que a academia, muitas vezes, é o lugar onde as propostas são menos radicais. Se a gente pega uma galera de movimento social, Mães de Maio, movimentos indígenas, movimento das Mães de Manguinhos, essa galera que é isso, mora na Amazônia, mora na favela, mora em vários lugares que não são os centros urbanos elitizados, essa galera já está jogando propostas radicais, é isso, de bater contra o judiciário, por exemplo. As Mães de Maio falam isso desde 2016, assim, sabe? Então, assim, eu sei o que você fala, que muitas vezes está restrito ao ambiente acadêmico, mas eu realmente acho que não dá para pensar assim, porque senão a gente vai falar que pensamento crítico só é produzido dentro da universidade. E eu acho que está longe de ser disso. Continuando o meu raciocínio, desculpa discordar com você de novo, Ale, mas eu acho que determinados crivos, inclusive a colonização e a crítica da cientificidade, só está dentro da academia. Porque esses mesmos movimentos que você acabou de colocar, eles não são aceitos dentro da academia por causa de muitos títulos que eles não obtêm, sabe? E eu acho que nesse momento, esses movimentos que você também trouxe para o debate, estão esperando outros setores que historicamente não perderam nada e sempre ficaram assistindo e fazer alguma coisa. Eu acho que a Mãe de Maio estão esperando sim outros setores se movimentarem. Elas perderam filhos e vêm lutando há anos. Eu acho que elas não devem, tipo, por exemplo, dividir a luta dela política com a luta dos filhos delas. Eu não acho, sinceramente. Eu acho que o foco delas tem que ser a luta dos filhos delas. Porque elas fizeram tanta coisa que eu acho que elas têm o direito de estar na posição de esperar outros setores fazerem. Na minha opinião. Eu acho que a gente não pode ser iludido, particularmente, em achar que os pensamentos acadêmicos eles saem para fora da academia. Desculpa, eles não saem. Eu, quanto acadêmico, às vezes eu tenho vergonha.
os pensamentos acadêmicos não saem da bolha. A gente tem que ser realista. Quem debate hoje, por exemplo, no Brasil, racismo estrutural? É a academia. O tiozinho que acorda às 5 horas da manhã e volta às 9, ele não sabe o que é racismo estrutural. Ele sabe o que é fome. Que é diferente. Mas isso não quer dizer que ele tem uma crítica. Só que a crítica dele, por falta de títulos, não vai ser aceita pelos acadêmicos. Esse é o grande empecilho. Eu queria compor contigo. Deixa eu compor um pouco. Eu acho que tem duas linhas para a gente trabalhar. Uma que é assim, você sabe muito bem, eu sou um dos fundadores de uma universidade federal com mais 150 professores de várias raças, de vários credos, de vários referenciais, né? As universidades federais têm 50% das vagas voltadas para a escola pública e porcentagem de cotas raciais proporcional à população de cada região, de cada uma das cento e tantos novos campi. São 160 novos campi em 112 cidades do país. Tá? Eu queria saber, a universidade, ela não vai necessariamente... eu não sei se ela não vai. Quando a gente diz que a universidade não vai, a gente está desvalorizando esse projeto extensionista daqui. Entendeu? A universidade, nesse momento, está no Brasil inteiro com 60 pessoas. Entendeu? E, às vezes, quando você coloca essa questão do lugar social, que eu acho fundamental, se cada qual no seu lugar social fosse afirmado na sua diferença, a sociedade, a universidade, talvez teria uma outra função. Só que eu vejo um movimento de inclusão social. A universidade não está indo lá fora, que ela tem que se preocupar em garantir as condições da inclusão social. Nessa metade das vagas, que até 2010 não tinha isso. Foi em 2010 que a Universidade Federal ficou preta. Em 2008 ela não era preta. Entendeu? Então, assim. Agora, assim, a sua argumentação, se eu falo como um parceiro seu, pode ter um tiro pela culatra. Porque senão você vai desqualificar o processo de inclusão social, já que a pessoa que está lá na periferia, que ainda não foi afetada pela inclusão social, ela tem a verdade dela, sim, mas com a tua fala você desvaloriza a inclusão. Entendeu? Porque o discurso da faculdade fica numa redoma. Não é uma redoma, é uma resistência. Um espaço poroso de resistência. Entendeu? Então, assim, agora o desejo é falta. Sempre está faltando um país colonialista, com 300 anos de exclusão, entendeu? Onde a elite branca não está mais nem na USP. Os filhos da elite branca estão fazendo faculdades no exterior. Entendeu? Até a USP já não é mais referência para a elite. E até esse ano, acabei de ver a semana passada, que pela primeira vez a USP tem mais estudantes de universidade pública. Então a gente vive transformações. Dentre elas, o fato de que a nossa universidade em setembro não vai ter dinheiro. O Bolsonaro cortou 20% das verbas. Entendeu? Então, assim, é uma questão de olhar na produção ou na negação, né? Eu vejo a universidade pública como um espaço que tem vivido desde 2010, com o governo Lula, cotas de inclusão social. E que isso esse débito centenário, eventualmente vai demorar gerações. Agora seria muito interessante. Agora, sábado, eu vou estar dando curso de agente de formação de saúde para o pessoal da Nova Sintra, da Zona Noroeste, que é as palafitas, e para o pessoal do Centro Antigo. Entendeu? Que é projeto extensionista, que é o papel da universidade. Né? Agora, seria maravilhoso que a universidade também, né, como eu vou fazer sábado, fortalecesse o lugar social dessas pessoas, por exemplo, de agentes populares de saúde, que é o que eu vou dar o curso.
para dizer que todo professor está preocupado com extensionismo ou está preocupado com o seu laboratório, com o seu paper, eu concordo com você. Entendeu? Mas, né, eu acho que assim, eu louvo, eu clamo a sua presença, né, nessa reunião, Richard, porque você é a voz encarnada, é o porta-voz de uma vanguarda, entendeu? E a gente tem que pensar junto como esse processo de inclusão vai acontecer, sem que a gente, né, ceda para esses discursos que estão querendo destruir a universidade, né? Agora, eu acho que tem muito que se fazer, Richard. Eu concordo com você. O dia que o cidadão brasileiro pagar um débito, né, que a gente está resistindo, acho que hoje em dia na universidade pública, continuar a ser um espaço de inclusão, como principalmente nas federais. Nas particulares é 10% de cotas sociais. Na universidade pública, uma questão de porcentagem, imagino que chega a 30%, 40%, dependendo da região, né? Porque é uma questão proporcional à região, né? Entendeu? Agora, acho que por isso que a gente cresce junto, Richard. A gente vai elaborando junto. Entendeu? Tem vários grupos. Eu acho que o discurso os meus colegas negros são os porta-vozes no Unifesp dos discursos do racismo estrutural, entendeu? Enfim. E a gente tematiza muito porque tem pouco professor negro, né? Entendeu? É uma situação complexa, Richard, e colegas. Entendeu? Agora sim. Acho que imagino que cada ser humano é um lugar social, né? Imagino que as pessoas europeias, homens, brancas, heterossexuais, poderiam ter discursos absolutamente reacionários do lugar deles. Por isso que tem a noção de microfísica do poder. Eu penso muito na ideia da Gestalt, né? Se nesse movimento várias pessoas em cada um dos seus locais fizerem uma Gestalt de inclusão, né? As coisas vão mudando, né? Mas isso vai demorar muito tempo. Inclusive porque tem 30% da população que é de direita, né? Entendeu? Tem 30% da população que é de direita, que eu acho a distopia do Brasil. Estou só compondo com você, Richard. Ninguém tem a palavra final, entendeu? Não depende só de... Né? Eu concordo. Eu louvo a tua presença, Richard. Você me comove sempre que você abre a boca, porque você é a experiência viva de uma história do nosso país. Eu queria, assim, registrar gravando a admiração que eu sinto pela tua... admiração no sentido etimológico. Eu me miro em você. Sempre fico comovido quando você sempre fala coisas entranhadas, entendeu? A tua verdade é muito encarnada, e você sempre enriquece a nossa composição, tá, Richard? Daniel, você quer comentar? Só para deixar claro, quando eu disse que o Safatli ele não vai, é porque eu acredito fielmente que ele não vai. Isso não quer dizer que outros professores, Brasil afora, não irão. Eu acredito que muitos professores irão. Eu estou dizendo particularmente a figura do Safatli. Eu acho que ele não vai, particularmente, desde 2005. Ele não vai em uma manifestação que eu sei. Mas é a opção política dele, a escolha, eu respeito. Não tenho nada contra ele não ir. Eu acho que quem tem... Eu só queria dar USP. Eu sei quanto a USP é um lugar assim ambíguo, então, né? Sabe? A USP é um lugar muito ambíguo. Estou sendo muito elegante com os meus colegas em geral da USP. Daniela, por favor. Queria comentar brevemente duas coisinhas, até porque eu vou ter que sair da reunião, mas assim, duas coisas que os colegas trouxeram, né? Teve uma colega, agora já nem lembro quem foi, que falou dessa questão de a gente estar sempre procurando, né, alguém, né, um representante, enfim, essa figura, né, de autoridade que organize as coisas, enfim, e inclusive eu vejo na fala de muitos colegas próximos, né, uma fala de que, aí eu vou pedir licença, né, para colocar aqui da forma que eu ouço, né,
que o Lula precisa se eleger em 2022 porque ele vai salvar o país, que a partir do momento que ele entrar, tudo vai mudar e vai voltar, tudo vai voltar a andar, assim, magicamente. Então, nós, né, mesmo algumas, não acho que é o pensamento de toda a esquerda, mas mesmo uma parte da esquerda ainda acredita nesse pensamento mágico, né? E aí a gente não está discutindo, a gente não está debatendo, porque a gente está esperando que venha uma figura, seja o Bolsonaro, seja o Lula, né? Que vá resolver todo o país magicamente. E eu, particularmente, né, não acredito que isso possa ocorrer, né? Embora, obviamente, na minha percepção pessoal, e isso é muito pessoal, Lula é uma alternativa 1.000.000 de vezes por cento melhor do que Bolsonaro, porque qualquer alternativa é 1.000.000 de vezes melhor do que Bolsonaro, mas não significa que vai resolver o país magicamente. E aí, o que o Richard traz é muito complexo, porque a gente está num momento tão complexo de tanto ataque às universidades e, enfim, que a gente não consegue discutir a estrutura da academia, que a gente não consegue discutir a forma que as coisas se organizam na academia, o sistema, né, as estruturas universitárias, sem correr o risco de destruir a academia, né, no sentido de sem correr o risco de que essa discussão enfraqueça a luta para que as universidades se mantenham de pé. A gente está num momento que, como dizia um pessoal assim em outras áreas, né, que a gente nem consegue discutir sobre quais os novos direitos, porque a gente tem que lutar para não perder direito. Então, a gente está num momento que a gente não consegue nem discutir qual é a universidade que a gente deseja, o que a gente não deseja dentro das universidades, porque a gente tem que lutar e discutir para manter as universidades funcionando, para manter, né, o incentivo à pesquisa, à ciência, para manter a inclusão social no ambiente acadêmico, que aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque qualquer coisa pode fazer a estrutura ruir. E aí, mas isso que o Richard fala é muito interessante para a gente entender de um outro ponto de vista, que eu já vi algumas análises sociais de cientistas políticos, e aí vou pedir perdão por não trazer referências, porque minha memória é ruim para isso, mas que dizem uma coisa muito interessante de como a esquerda e a direita se organizam, que eu acho que, na minha percepção, faz bastante sentido, que a direita tem uma coisa, a esquerda tem uma coisa que é bacana, que assim, é uma coerência mais ou menos uma coerência de ideias, né, e textos bem construídos, e pontos de vistas bem defendidos, e, enfim, né, a gente consegue se organizar, né, de uma maneira coerente, mas sim, é um discurso que fica restrito, né. Já a direita, pelo menos essa direita bolsonarista, eles têm uma coisa que é essa comunicação em massa, que mesmo que seja uma fake news, né, que eles, em geral, não escrevem textos com mais de 3 linhas, mas isso atinge um número tão grande de pessoas, mesmo que sejam ideias totalmente incoerentes e que cada pessoa defenda uma ideia diferente, mas né, tipo, um é porque é contra isso, outro é porque é contra aquilo, um é porque todo mundo vai virar gay, o outro é porque todo mundo vai abortar, o outro é porque, sei lá, todo mundo vai tomar vacina e virar jacaré, não sei. Cada um tem um argumento mais absurdo que o outro, mas que consegue mobilizar tanto essa massa que acaba alcançando muito mais pessoas. Acho que a gente escreve coisas muito coerentes, a gente fala coisas muito coerentes, mas eu tenho que concordar com o Richard que a gente não fala para um público amplo, a gente não fala para toda uma massa, a gente fala com as pessoas que entendem aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreve, e isso não atinge ainda uma grande parte da população brasileira. Eu acho que é aí que a gente complica, sabe? Mas enfim, era só isso. Então, gente, a Michelle quer falar? Podemos já caminhando. Michelle abaixou, quer falar, Michelle? Sim, sobre, né, a questão que o Richard falou, onde que se fala sobre o racismo estrutural. E fazendo uma pesquisa do último PNL, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático, de 2018, eu vi o quanto a questão, né, afro-brasileira,
e até mesmo do africano, é pouco debatido, e que eles focam e ficam presos na escravatura. É como se não houve nenhuma evolução para chegarmos até aqui. Tipo, ainda estamos em tempos escravos. E para a gente chegar na massa, precisa também chegar na escola. E é algo... E quando a gente vê quem é que compõe o livro didático, é quem, né? E são pessoas que não querem que a gente debata questões importantes dos nossos antepassados, de como, né, a questão do branco foi algo devastador e ainda é, porque eles querem negar a existência de algo que até hoje sofremos efeitos. Então é pensar também na escola, né, no chão da educação básica. E é isso. Pois é, a gente vive um país distópico para mais da metade da população, né, gente? É uma distopia, né? A gente vê esses filmes de sociedades distópicas, né? A gente acha que é ficção. Infelizmente, a gente há séculos vive num país distópico, né? A gente está vendo agora uma outra onda de afirmação dessa distopia, né? Então, precisamos nos mobilizar, né? Então, enquanto porta-voz aqui do grupo, gente, eu acho que estou muito contente da gente estar cada vez mais fazendo a ponte um conhecimento do século passado com a realidade, né, gente? Eu acho que isso é um espaço de mobilização, né? De repente podem surgir outras ideias férteis por aqui, tá? Então, eu queria só conversar com a monitoria depois, para a gente caminhar os assuntos. Queria agradecer a todos, todas e todos por mais uma reunião cheia de sentido, fértil de verdade, percebe? Estamos, feito drogaditos, acostumando a falar de totalitarismo, de desgoverno, sem falar o nome daquele tirano. Estamos nos curando. Heidegger é cura. Estamos refletindo, falando de tirania sem falar de uma pessoa. Que é quase sem palavrões, né? Sem palavrões. Sem palavrões. É quase aquele nome daquele sujeito Anônimos, né? Não tem Alcoólicos Anônimos? A gente está aqui se purificando, conseguindo falar de tirania, de totalitarismo, de questões políticas, rompendo o viés das imbecilidades estratégicas, né? Obrigado, gente. Vou acabar a nossa gravação, e quem quiser conversar mais um pouco, a gente continua. Mas será que Jair Anônimos não